Olá, tudo bem? Quem fala é o Geovair Tomás, naturopata e terapeuta holístico. E eu vou te contar um pouquinho sobre mim, tá? Como que eu cheguei então até a naturopatia, né? Que nome diferente, talvez você nunca tenha ouvido falar, não é verdade? Mas foi assim, no finalzinho do ano 2015, eu assisti uma palestra, tá, de um palestrante muito bacana, falando sobre saúde, né? E eu estava com a minha família, ele começou a falar algumas coisas que eu achei, falei, nossa, isso faz sentido, muito interessante isso, e achei legal, né? Eu sempre gostei muito dessas coisas de saúde, de fazer exercício físico, de se cuidar bastante, né? Apesar que, quando eu era pequeno, uma das coisas que eu fazia, nem te conto, conto sim, vai, vou te contar. Uma das coisas que eu fazia era tomar sucrilhos com refrigerante. É verdade, né? Hoje eu tenho vergonha de dizer uma coisa dessa. Esse hábito de comer, de tomar sucrilhos com refrigerante, me fez obter duas úlceras duodenal de 5 milímetros. Olha só que triste, né? E doía pra caramba. Se você tem úlcera, se você teve gastrite, você deve imaginar, você deve saber o quanto dói. Ele dói pra caramba. E vários outros probleminhas de saúde, tá? E então, depois disso que eu passei por esse processo, que graças a Deus eu pude me curar, porque daí o médico abriu os meus olhos e disse, olha, ou você para com isso, com esses hábitos que você tem, o próximo passo agora vai ser você ter um câncer e você pode... Aí eu falei, opa, então eu vou parar, de fato eu vou parar mesmo. E de fato eu parei. E eu sempre gostei, sempre me exercitei, todos os domingos de manhã eu sempre corria. Mas eu nunca tinha assim um direcionamento muito certo de como comer certinho, de como se exercitar direito, de que era importante tomar sol, de que era importante tomar uma determinada quantidade de água, né? Essas coisas, respirar direito, essas coisas eu não sabia, né? E depois que eu passei a frequentar a igreja, quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles são muito experientes na parte da saúde, tá? Eles ensinam muito bem. Aí eu passei a conhecer um pouquinho melhor, tá? E essa palestra daquele homem que eu fui assistir, lá como eu estava te falando, foi exatamente na igreja, né? Eu fui num sábado à noite e lá ele explicou tudo certinho, falou da saúde, falou de alguns suplementos. Eu falei, nossa, eu preciso desse negócio aí para melhorar a memória, para dormir melhor. Eu acho que eu vou comprar isso aí. E comprei. No dia seguinte teve um outro curso e eu fui. E realmente foi fantástico. Ali eu fiquei animado com aquilo. Eu falei, caraca, que bacana isso, né? E eu estava trabalhando, tinha uma marca de perfumes, né? Tem uma marca de perfumes ainda. E aí eu falei, pô, talvez dê para eu estudar um pouquinho sobre isso aí, quem sabe para um futuro mais para frente, né? Ajudar mais pessoas também. E aí eu comprei algum produto, eu lembro que eu comprei um produto dele chamado cloreto de magnésio. Puxa vida, né? E aí eu comecei a tomar. E aí eu dei para minha mãe. Que incrível aquilo, né? Eu não tive muita melhora assim significativa, né? Não, para falar a verdade, eu nunca tive tantos problemas de saúde assim, então não vi muita melhora, né? Mas a minha mãe, que sentia muitas dores, ela se deu muito bem com isso, né? E aí ela indicou para uma amiga, que foi indicando para outras amigas, até que eu tive que ir atrás para comprar o cloreto de magnésio. E aí eu estudei um pouquinho, descobri que tem vários tipos de cloreto de magnésio, né? O mais comum e fácil de encontrar é o PA, né? Que é o pureza absoluta, né? E aí eu comprei, né? Falei com o laboratório, né? Lá da minha empresa de perfumes, eu falei com um químico, pedi para ele encontrar para mim um laboratório de confiança e assim eu fez, ele encontrou e eu comercializei e revendi esse cloreto de magnésio para uma pessoa, né? Que indicou para outra pessoa, que indicou para outra pessoa. E aí eu comecei a ver os resultados na vida dessas pessoas, né? E eu me lembro muito bem de uma mulher que eu tinha, das primeiras que eu tinha vendido o cloreto de magnésio para ela, né? E eu lembro que ela me perguntou várias coisas de saúde, né? E algumas coisas que eu já havia estudado, estava analisando, falei, pô, acho que eu posso te ajudar. E eu fui indicando para ela algumas coisas e ela foi melhorando. Só com o cloreto de magnésio, eu lembro que ela não conseguia nem mexer direito o braço. E aí, de um final de semana para o outro, ela começou então a mexer o braço de novo, porque o problema era de calcificação, né? Talvez você não saiba, mas a calcificação é excesso de cálcio, não deficiência de cálcio, que precisa do magnésio para poder distribuir, tirar essa calcificação do local, né? E ela começou a ter uma mudança significativa, eu fiquei muito feliz com isso, né? E aí, claro, toda vez que eu ia entregar o cloreto de magnésio, o que as pessoas queriam? Uma orientação de saúde, né? Tinha coisa que eu não sabia, eu ficava desesperado. Falei, não, eu vou analisar isso aí e depois eu te dou uma orientação. E aí eu conheci um curso, né? Participo de alguns grupos de saúde, já participava naquela época de alguns grupos de saúde no WhatsApp. Foi quando eu conheci o Instituto Saúde e Felicidade, né? Da professora Maria Eugênia. E olha que incrível, eu comecei então o curso lá com ela, né? Eu e minha esposa começamos juntos. E aí a gente começou a conhecer como é que funcionava a medicina natural, né? Que fantástico que era aquilo. E eu comecei a estudar, ouvindo os áudios certinho.
E aí eu fui atrás e fui entrando em mais outros grupos e pesquisando aqui, pesquisando ali, até que eu já conhecia o Dr. Laí Ribeiro desde o ano 2009, né? Mas eu conhecia ele na parte de desenvolvimento pessoal. E foi então que eu percebi que ele tinha feito a transição do desenvolvimento pessoal para a área da saúde, né? Ele já era cardiologista, na verdade, né? Só que ele estava agora focado nessa área, né? Dando instrução, ensinando, né? Dando um curso de pós-graduação, então, para médicos, né? E aí eu fui atrás para conhecer, e num dos grupos eu conheci uma moça chamada Sandra, né? Um dos grupos desses que eu participo. A Sandra, ela estava com um câncer em fase terminal, se não me engano, na bexiga, né? E a gente conversando, ela me explicando algumas coisas, me ensinou demais. A Sandra foi uma das pessoas que mais me ensinou nessa vida e foi quem me pôs em contato com o curso de pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. E aí foi a partir dali que eu comecei a estudar, a assistir todas as aulas, todos os cursos, né, dele. E aí eu pude assistir 27 especialidades do Dr. Laí Ribeiro. Foi quando abriu a minha mente, né? E aí eu juntei a naturopatia, né? Que era a medicina natural, que são os tratamentos naturais, como a visão mais médica para isso, né? Foi quando eu analisei então a visão mais médica dessa parte, né? E juntei as duas. Aí eu fiz também um curso de terapia holístico para enxergar o corpo como um todo, conheci um pouquinho sobre acupuntura e vários outros treinamentos, vários outros cursos, né, na área da saúde, né? E aí faz um curso ali, e aí eu comecei a ler livros e mais livros, li 57 livros na área da saúde, medicina integrativa, olha que fantástico. E aí a cabeça vai abrindo. Um livro que eu indico para você que para mim tem vários, né? Não dá para falar que é um só, né? Tem o Discreto Charme do Intestino, que eu amo, que livro fantástico. Almanaque de Bichos que Dão em Gente, por isso que eu gosto muito de falar sobre vermes, fungos, vírus, parasitas, bactérias. Tem um também chamado O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar te matando, e tem vários outros. Não vou falar porque são 57 e tem mais uma porrada que eu já li, que sempre pincela alguma coisa, além de o que eu aprendi a como pesquisar no PubMed, como estudar no Google Acadêmicos, para ver algumas coisas a respeito disso. E juntando então a naturopatia com a terapia holística, eu pude ajudar algumas pessoas, que foi quando eu comecei a estagiar. Eu fui numa clínica, né, próximo da minha casa aqui, e tinha um doutor lá que ele já ajudava muitas pessoas. Eu fui até lá, conversei com ele, ele viu que eu era um rapaz muito interessado. Foi ele que me ensinou boa parte da parte de iridologia, né? Que é para você analisar a íris, para você fazer o diagnóstico da doença, né? E aí eu comecei a fazer estágio lá, né? E lá tinha sauna, que maravilhoso, eu adorava fazer sauna. A gente entrava com ele, com os pacientes que iam lá também. E eu vi ele dando as orientações de saúde, eu absorvendo tudo, né? Até que eu comecei a também atender algumas pessoas lá. E aí eu comecei também a fazer a hidrocolonterapia com as outras pessoas, e aí a cabeça foi explodindo, né? Eu pude colocar em prática todo o conhecimento, e até que eu comecei a atender várias pessoas, atender aqui, faz tratamento ali, várias pessoas que se curaram de doenças que aparentemente era incurável. Eu entendi que todas as doenças, elas têm cura sim, porque quem cura é o nosso Criador, que nos criou. Então se ele colocou a sabedoria nos homens, nós temos que utilizar para assim fazer. E foi assim que eu aprendi bastante sobre a naturopatia, a terapia holística, e é por isso que você deve ter chegado até mim, e essa é a razão. Eu gostaria de contar um pouquinho sobre isso para você me conhecer um pouquinho melhor, como é que eu cheguei nessa parte toda. E até então eu fazia sempre em paralelo, né? Até que você vai mudando aqui as trajetórias da vida, eu decidi então me dedicar um pouco mais à parte de naturopatia. Agora eu faço atendimento online, não faço mais presencial, mas faço os atendimentos online, com toda a experiência de mais de 1.000 pessoas que eu já tratei, que eu já ajudei, acompanhei junto com o doutor lá na clínica também a tratar. Infelizmente algumas dessas pessoas, elas não tiveram paciência para seguir o tratamento natural, que às vezes em alguns casos é um pouquinho mais demorado, mas ele visa a remissão, visa a cura, né, de fato, que infelizmente é uma das coisas que a medicina tradicional, a medicina alopática não pode garantir, né, que é a cura. Infelizmente, os médicos na faculdade, eles acabam sendo ensinados durante 6 anos a conhecer doenças, né? Eles entendem muito bem de doença, infelizmente não entendem de saúde. Depois de 6 anos, eles passam mais 4 anos ali colocando em prática todo o conhecimento adquirido na faculdade, que foi entender sobre doença e qual o remédio correto para poder curar. E aí então, depois eles saem, né, da residência, exatamente fazendo aquilo que eles aprenderam na faculdade. Eles não são refém disso, infelizmente, né? Acho que eles nem têm culpa disso. Todo mundo que quer ser médico vai passar por isso, né? Infelizmente é um sistema, né, que tá dessa forma, né? É uma pena, né?
Mas hoje você também tem várias formas de você adquirir o conhecimento sobre a naturopatia, a medicina natural, né, que é com quem eu trabalho, que foi onde eu aprofundei o conhecimento com a Birchan International University e com o Instituto Saúde e Felicidade, que é o que eu poderia indicar para você se você quiser conhecer também um pouquinho sobre isso. E me acompanha aqui no meu canal, me acompanha aqui no meu Instagram, porque eu vou estar sempre falando com você mais a respeito. E aí a gente vai se conhecendo aí, me acompanha nos stories, que a minha vida tá ali, tá bem? Conte comigo e, claro, depois que eu criei essa frase, o meu método de tratamento se chama Eu Mereço Ter Saúde. Agora todas as vezes você vai ver em todo lugar que eu escrevo, todo lugar que eu falo é Você merece ter saúde. Tchau.